Olá, pessoal! O Me Assiste Aí vai te apresentar hoje um dos fatos mais trágicos, assustadores e cruéis da história do Brasil, que ocorreu em 1º de fevereiro de 1974, quando um curto-circuito em um aparelho de ar-condicionado iniciou um incêndio devastador e fincou uma ferida no coração de todo o Brasil. Foi no 12º andar do edifício Joelma que o curto-circuito começou quando o aparelho apresentou problemas técnicos que deram início ao trágico incêndio. Os bombeiros militares chegaram ao edifício pouco tempo depois do início do incêndio, mas as escadas Magírios e os jatos d'água não conseguiram alcançar os andares mais altos. As chamas se espalharam muito rapidamente pelos pavimentos por conta da grande quantidade de material inflamável no local e a falta de normas relativas à prevenção de incêndios que não eram obrigatórias na construção civil da época. Pessoal, vale ressaltar que hoje nós temos as NBRs, que são as normas brasileiras relativas à prevenção e combate a incêndios, e são rigorosíssimas, assim como os decretos estaduais com instruções técnicas para as edificações em cada estado. Durante o incêndio, um grupo de 13 pessoas ainda tentou descer por um dos elevadores, mas tragicamente não conseguiram. Galera, vamos abrir um parêntese aqui agora, só para ratificar que o último lugar que se deve buscar durante a fuga de um prédio em chamas é o elevador, porque o incêndio pode causar curto-circuito no sistema elétrico do edifício. E isso significa que se o elevador estiver entre andares, provavelmente ficará preso lá. A fumaça inundará o poço do elevador, o que pode causar sufocamento, porque não haverá ar para respirar. Sem contar que o fogo também pode se espalhar para outros andares e envolver completamente o elevador. Foi exatamente isso que aconteceu durante o incêndio no edifício Joelma. Até a própria escada foi rapidamente tomada pela densa fumaça, impedindo qualquer chance de fuga. E o que ocorreu? Que ao invés das pessoas descerem, elas começaram a subir na esperança de conseguir um pouco de ar ou de serem resgatadas por helicópteros. Mas não havia heliporto na cobertura do Joelma, o que impossibilitou o pouso dos helicópteros que se aproximavam apenas para jogar toalhas molhadas e cordas. Mais de 60 pessoas que fugiram para o terraço morreram tristemente carbonizadas. Algumas caíram ou se atiraram do edifício, outras se penduraram do lado de fora das janelas, ficando espremidas em um pequeno batente, mas infelizmente as escadas dos bombeiros não conseguiam alcançá-las. No desespero da luta pela vida, houve até quem usasse cortinas para tentar descer até onde alcançavam as escadas, mas nem todos conseguiam e alguns acabavam caindo durante a tentativa. Algo realmente desesperador e angustiante, pessoal. De acordo com relatos e vídeos da época, cerca de 40 pessoas preferiram pular das janelas a enfrentar o fogo. O incêndio durou mais de 3 horas, deixando quase 200 mortos e 300 feridos. O edifício ficou internacionalmente conhecido e continua sendo o 2º pior incêndio ocorrido em arranha-céus do mundo pelo número de vítimas fatais, ficando apenas atrás da tragédia envolvendo as Torres Gêmeas do World Trade Center em Nova York. E assim o Joelma ficou interditado por 4 anos para restauração e reforma. Daí, pessoal, que toda essa tragédia fez com que surgissem inúmeros relatos paranormais e rumores sobre o passado do terreno onde a estrutura do prédio foi erguida. Então agora vamos ao que se sabe sobre o seu histórico. Pelourinho.
Segundo breves relatos populares, no período escravagista, o terreno do edifício sediou um pelourinho conhecido por ser o local principal de torturas e assassinatos dos escravizados antes da abolição. Cemitério indígena. E explorando mais ainda relatos históricos do lugar, dizem que os escravizados sofreram sobre o mesmo chão onde vários índios foram enterrados, cuja ossada foi exumada pelo governo e descartada em um lugar aleatório qualquer. Familicídio. Já em 1948, outra situação horrível aconteceu por aquele terreno, quando o professor universitário recém-formado, Paulo Ferreira de Camargo, de apenas 26 anos, assassinou a mãe e 2 irmãs, jogando os corpos em um poço e depois tirou sua própria vida, logo que as investigações policiais tomaram rumo. Os assassinatos ficaram conhecidos como o crime do poço. A má fama do terreno o acompanha desde o seu tempo de criação, fato que originou o nome da região, Anhangabaú, que em tupi-guarani significa rios dos malefícios do diabo, pois os indígenas acreditavam que as águas do riacho Anhangabaú provocavam doenças físicas e espirituais. Há quem diga que foi avisado que o terreno era um marco de agoura e que tinha uma energia muito ruim, mas aparentemente ninguém ouviu, e depois do incêndio de 1974, os relatos continuaram. As 13 almas. 13 pessoas que estavam tentando fugir do fogo foram encontradas no elevador do edifício. As vítimas morreram carbonizadas e, devido ao estado dos corpos, não foi possível fazer a identificação, já que não existia teste de DNA naquela época, pois esse tipo de testagem só surgiu apenas no final dos anos 90. Essas 13 vítimas foram enterradas lado a lado no cemitério São Pedro, na Vila Alpina, em São Paulo. Ao lado das sepulturas foi construída uma capela em memória das 13 almas do Joelma. E é costume dos visitantes do local deixar copos d'água sobre os túmulos, como forma de aliviar o sofrimento daqueles que morreram queimados. Esse ritual começou quando frequentadores do cemitério relataram que um certo dia foram ouvidos gemidos e choros vindos da área das 13 sepulturas. Sabendo da causa das mortes, uma das pessoas resolveu derramar água sobre os túmulos, o que teria cessado os gemidos. Assim conta também o jardineiro do cemitério na época, e funcionários também já relataram escutar choros e gemidos vindos das sepulturas. Após o relato, o local atraiu peregrinos que passaram a atribuir supostos milagres às 13 almas do edifício Joelma. O filme. Em 1979, um filme com roteiro baseado nas cartas psicografadas por Chico Xavier, creditadas a uma das vítimas do Joelma, também ganhou contornos sobrenaturais. Durante as filmagens do longa-metragem Joelma, 23º Andar, membros da equipe relataram ruídos misteriosos, refletores caindo sem motivo aparente e até o registro sobrenatural em uma fotografia. E no quesito lendas urbanas, entram relatos rotineiros de quem é frequentador do edifício, hoje renomeado Edifício Praça da Bandeira. Fantasma no estacionamento. O relato é de um suposto entregador que teria avistado um fantasma no estacionamento do edifício Joelma enquanto esperava seu ajudante retornar ao carro. Ele viu uma mulher vestida toda de branco flutuando em direção ao seu carro.
Assustado, o homem disse que saiu do local ao encontro do seu colega de trabalho e após a entrega ele foi embora e não voltou mais ao prédio. A mulher no corredor. Outro caso foi o de uma assistente de advocacia que havia ficado trabalhando até mais tarde, quando ouviu o barulho de uma porta sendo aberta e em seguida viu o vulto de uma mulher passando pela sala de entrada. E quando foi verificar, não havia ninguém. Assustada, ela decidiu ir embora e quando estava trancando a porta do escritório, avistou novamente a mulher no final do corredor. Dizem que a moça se demitiu e nunca mais voltou ao prédio. A verdade é que a região onde ocorreu o incêndio tornou-se uma mina inesgotável de mistérios. E se ainda há a presença de espíritos inquietos nos corredores do prédio, só nos resta desejar descanso e paz. Bem, pessoal, hoje eu vou deixar dica de livro, Vozes do Joelma, Os Gritos que Não Foram Ouvidos, dos autores Marcos de Brito, Marcos Barcelos, Rodrigues de Oliveira, Vitor Bonini e a apresentação de Tiago Toy. O livro apresenta 4 contos com histórias inspiradas no que contam alguns dos sobreviventes.